essa camisa que está linda e que vai ser uma bênção, essa conferência de missões e a conferência dos jovens aqui na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Mas agora nós iremos começar, não é, a nossa mensagem dessa noite. E essa palavra o Senhor tem ministrado ao meu coração há alguns dias. E eu gostaria de iniciar perguntando para você, se alguém quiser falar, pode falar, mas que você lembre, que venha à sua mente, não é? O que é que vem à sua memória quando você lembra de uma mesa? No que é que você pensa? Comida, família, não é? Eu quero que você lembre aí, qual foi a melhor mesa que você já sentou? Eu sentei, essa mesa assim foi, não é? Qual foi a mesa mais farta que você já comeu? Qual é a melhor recordação de alegria sentada à mesa que você tem? Consegue lembrar? Eu tenho muitas recordações da mesa, não é? Desde aquela mesa de madeira azul, bem baixinha, pequenininha, que tinha umas cadeiras pequenininhas, onde eu sentava com meus irmãos, né, ali naquela mesa. Quando eu comia bolacha creme crack com manteiga molhada no café, eu tomava café, né, naquela época. Então, era muito bom sentar com a minha avó e comer bolacha creme crack com manteiga molhada no café. Essa é uma recordação muito boa que eu tenho. Eu tenho recordações dos natais, das festas de Ano Novo, não é? Onde toda a família se reunia em torno da mesa. A minha mãe amava a mesa. Dia de domingo, ela queria que todo mundo tivesse na mesa, porque durante a semana, trabalho, né? Cada um fazia algo e a gente não tinha essa oportunidade de estar à mesa. Mas eu tenho recordações maravilhosas do sentar à mesa. E eu sei que você também tem. E o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus que dá muito valor à comida, né? Tanto é que Ele fez a comida para a gente. E se você lembra, a gente não vai ler alguns versículos, eu vou só citar, porque são bastante versículos. Lá em Gênesis 2, o 16 ao 17, o nosso Deus dá uma ordem a Adão e diz que eles não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu estava pensando sobre isso, e o nosso Deus, ele poderia ter dado uma outra ordem, não toque, não faça esse movimento. A gente só consegue conceber que Deus proibiu a gente comer daquela árvore porque é o que está na Bíblia. Mas ele poderia ter dado qualquer outra ordem, não faça isso, não faça aquilo, entende? É isso que veio à minha mente. Mas o nosso Deus diz assim, não coma dessa árvore. Já se falava em comida. Lá em Gênesis 18, de 1 a 10, eu vou ler apenas não vou ler esse versículo, mas eu vou contar para vocês a história. Nós vemos o encontro do Senhor com Abraão. Em Gênesis 18, de 1 a 10, o primeiro versículo diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre. A palavra do nosso Deus diz que Deus vai se encontrar com Abraão. E a palavra diz que 3 homens aparecem ali e ficam próximo a uma árvore. E aí Abraão, ao reconhecer que aquilo ali era a presença de Deus, que aqueles homens eram enviados de Deus, ele vai lá e se prostra diante daqueles homens e ele manda preparar uma refeição para estar junto com aqueles homens. Ele manda preparar um cordeiro, ele traz água, ele manda Sara fazer pão para estar junto com aqueles homens. E ele come juntamente com aqueles homens. A palavra do nosso Deus diz, no versículo 10, que o Senhor diz assim para ele: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Aquela mesa, aquela refeição daquele momento, era uma refeição de comunhão. Você já imaginou Deus aparecer para aquele homem? Deus apareceu para Abraão porque ele tinha o quê? Comunhão com Deus. Abraão tinha intimidade
com Deus. Aquela mesa, aquela refeição que Abraão faz ali, juntamente com aquelas pessoas e com a presença do próprio Deus, era uma mesa de comunhão. Amém? A mesa da comunhão. E para ter comunhão com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso conhecer a Deus. Abraão manda que seja feito pães. E o pão era algo muito importante naquela época. Vocês lembram quando o povo estava no deserto, o que é que caía do céu todos os dias? Maná. E do maná se fazia o pão. Aquela mesa, todos os dias, era preparado o pão. E eu entendo que aquela mesa era a mesa da provisão de Deus. Aleluia. Nunca faltava o alimento para o povo de Deus, porque continuamente, todos os dias, diariamente, descia o maná e as codornizes do céu. E ali o povo se alimentava. E ali Deus estava dizendo ao povo: eu estou te dando provisão. Aleluia. Essa é a mesa da provisão. Mas eu quero trazer para você uma outra mesa. Nós vamos passear por algumas mesas. E eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que a grande maioria conhece a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele se torna escravo no Egito, mas Deus muda a sorte de José e ele se torna o quê? Governador do Egito. E aí, com o passar do tempo, houve uma grande fome na terra da sua família, e os seus irmãos descem até o Egito. E a palavra do nosso Deus, lá em Gênesis 43, do 31 ao 34, vai haver o reencontro, o segundo reencontro de José com os seus irmãos. E a palavra do nosso Deus diz que quando ele avista os seus irmãos, que quando ele vê a Benjamim, porque ele pede que o povo, os seus irmãos vá e traga o irmão mais novo. E quando ele vê Benjamim, ele fica profundamente emocionado. Ele se retira um pouco, chora, se recompõe e ele volta para onde? Para a mesa. E a palavra do nosso Deus diz que ali ele manda servir um banquete de comidas e bebidas. E eu entendo que aquela mesa era uma mesa do perdão. Naquele momento, José estava o quê? Perdoando os seus irmãos. Nós não costumamos comer com quem a gente está com raiva. A gente faz isso? Quem a gente é inimigo? Não. Mas naquele momento, José sela uma aliança de paz e de perdão com os seus irmãos, quando ele traz para a sua própria mesa, a mesa poderosa, uma mesa do reino. Ele traz os seus irmãos que o tinham vendido, que tinham feito tudo de ruim. Em outras palavras, eu vou citar um ditado: José comeu o pão que o diabo amassou, porque ele foi preso, ele foi caluniado e tantas coisas ali ele passou. Ele foi esquecido na prisão, mas diante daquela mesa, José lhes concede o perdão. Lá nos versículos Gênesis 12, de 1 a 20, Deus pede ao povo para preparar, Êxodo, para preparar uma refeição familiar. Vocês sabem que o povo de Deus era um povo que estava escravo aonde? No Egito. Eles viviam sob a opressão daquele exército, daquele povo ali no Egito. Deus já tinha enviado 9 pragas e nada de Faraó deixar o povo de Deus ir. Só que Deus chama o seu povo e diz assim: matem um cordeiro. Peguem o sangue desse cordeiro e passem nos umbrais da casa de vocês. Vão comer esse cordeiro assado com a sua família. Se esse cordeiro for grande demais, convide uma outra família para estar juntamente com vocês, para que vocês possam fazer essa refeição. O nosso Deus dá valor a essa comunhão, a essa intimidade, a essa amizade ao estar na mesa. E ali Deus diz para eles que eles estivessem na mesa, porque numa determinada hora o anjo da morte ia passar. E na casa que não tivesse os umbrais marcados com o sangue, o anjo iria matar os primogênitos daquela casa. E foi assim que aconteceu. Nessa última refeição, nessa última mesa,
Deus trouxe para aquele povo libertação. Aleluia! Essa é a mesa da libertação. É essa mesa que o nosso Pai quer proporcionar para nós esta noite. Mas lá na frente, em Êxodo 24, Deus, e esse texto eu queria ler com vocês, porque eu fiquei maravilhada com esse texto. Êxodo 24. Deus, ele fala com Moisés e ele pede que Moisés, Arão, Nadab e Abiú, as 70 autoridades de Israel, subam até o monte. A partir do versículo 1 está dizendo isso, eu vou resumir. Subam até o monte, Êxodo 24, e só Moisés pode se aproximar de Deus. Mas que aquele povo, os outros, as autoridades, Arão, Nadab e Abiú, fiquem de longe só adorando. Mas aí eu quero lhe levar ao versículo 9. E diz assim a palavra do nosso Deus: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Viram o Deus de Israel, aleluia, eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir os líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam, aleluia. Mais uma mesa o nosso Deus proporciona aqui. A ordem era, só Moisés se aproxima. Vocês vão adorar de longe. Vocês vão ficar só observando, vocês não vão se aproximar. Mas aquele povo se aproxima. E eu entendo que essa mesa é uma mesa da nova oportunidade. Deus tem nos dado sempre uma nova oportunidade. O povo desobedeceu. Não era para eles terem se aproximado de Deus. Mas a palavra do nosso Deus diz que Deus não estendeu a sua mão para punir. Deus concede àquele povo uma nova oportunidade. Eles não foram castigados. E vocês imaginam a alegria daquele povo de ver o Senhor, de ver o próprio Deus, de contemplar a sua glória. Em outras versões diz que eles contemplaram a glória de Deus. E aquela mesa era uma mesa de oportunidades. Aleluia. Quando nós entramos em Êxodo 25, Deus continua falando. E depois que esse evento aconteceu, Deus agora dá uma ordem a Moisés. E ele diz assim a Moisés: construam para mim um tabernáculo, um santuário, para que eu habite no meio de Israel. Essa é a ordem de Deus. E uma das coisas que Deus pede para colocar dentro desse tabernáculo é justamente uma mesa. Êxodo 25. Os versículos de 23 a 30 diz assim: façam uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revistam-a de ouro puro e façam uma moldura de ouro ao redor. Façam também a seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para a borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. Aí o versículo 30 diz assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Aleluia. Os pães da presença eram colocados em cima dessa mesa. E lá em Levítico vai dizer que eram 12 pães colocados em cima dessa mesa. 2 pilhas de 6 pães. E cada pão desse representava uma tribo de Israel. Eu entendo, e a palavra do nosso Deus diz aqui, que eram os pães da presença. Eu entendo que essa mesa, ela queria dizer que os olhos do Senhor estavam continuamente diante daquele povo, aleluia. Era a mesa do cuidado, era a mesa do amor de Deus, era a mesa da presença de Deus. Deus estava mostrando assim: eu estou com vocês, meus filhos. A mesa do cuidado, a mesa da presença de Deus.
E assim como foi lido já aqui no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo de Davi. E Davi, ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Davi começa dizendo ali que ele se sente cuidado por Deus, ele se sente protegido por Deus, ele se sente abrigado por Deus. O pastor era aquela pessoa que pegava as ovelhas e colocava dentro do aprisco, dentro do curral, protegendo as suas ovelhas dos lobos, dos outros animais, das feras. Era proteção. E no versículo 5, a parte A diz assim: preparas uma mesa. Em algumas versões diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Essa é a mesa da vitória. Essa é a mesa do triunfo. É a mesa em que Davi sente o cuidado de Deus sobre a vida dele. É a mesa em que nos mostra que Deus dá vitória aos seus povos, ao seu povo, por qualquer que seja a situação que ele esteja passando. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus tem vitória para você sobre os seus inimigos? Deus tem. Eu não sei qual é o seu inimigo. Às vezes o seu inimigo é você mesmo. E eu acho que esse é o nosso maior inimigo. São as vontades que a gente tem e que a gente não quer abrir mão delas. Deus tem vitória sobre as nossas vontades. Amém? Às vezes o nosso inimigo é o diabo que está usando um filho, que está nas drogas, que está na bebida. É o marido que trai, é a esposa que não cuida. Eu não sei quem é o inimigo. Eu não estou dizendo que é a pessoa, mas é o que age por trás dessa pessoa. Para trazer para você tristeza, afronta. Mas assim como Deus concedeu vitória e trouxe aquela mesa perante os inimigos de Davi, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? A mesa da vitória. E essa mesa aqui, eu fiquei maravilhada quando o Senhor me trouxe à memória esse personagem. Davi, ele tinha sido constituído rei. E a família anterior, né, o rei anterior era Saul. E a família foi dizimada. Só que um certo dia, Davi, ele chama um servo de Saul e pergunta assim: será que ainda há alguém vivo da família de Saul? E aí aparece Ziba e ele diz: sim, há um rapaz, há o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele é um rapaz aleijado dos pés e ele continua vivo e ele mora na casa, que agora eu não lembro o nome da pessoa que ele estava morando. E ele está morando lá naquela casa. E Davi manda trazer esse rapaz à sua presença. E eu vou ler com vocês aqui em 2 Samuel 9, o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim que Mefibosete se aproxima de Davi, Davi responde para ele: não tenha medo, pois é certo que eu mostrarei bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Aleluia. Você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Aleluia. Essa é uma mesa de restituição. Eu não sei o que foi que o diabo roubou da sua vida. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei com o que você tem se preocupado. Eu não sei o que você diz assim: eu tinha e hoje eu não tenho mais. Eu não sei se ele tem roubado a tua alegria. Eu não sei se ele tem roubado a tua paz. Eu não sei se ele tem entrado nas tuas finanças. Eu não sei o que é que o diabo tem roubado de você. Mas a mesa de Mefibosete junto a Davi era uma mesa de restituição. E eu profetizo na tua vida hoje que Deus vai restituir aquilo que o diabo roubou. Aleluia. Deus tem essa mesa farta. E a mesa do rei é uma mesa farta. É uma mesa que tem abundância de comidas. Tudo que você pode imaginar,
lá tem. Eu quero essa mesa. Você quer? Amém. A mesa do rei. E hoje nós estamos aqui, diante da mesa do Senhor. Aleluia. Quando Jesus esteve aqui na terra, tem muitos outros exemplos de mesa, mas a gente ia passar a noite aqui falando, né? Mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele sempre estava cercado de pessoas. Jesus amava as pessoas. Eu estou falando no passado, porque eu estou falando na época que ele viveu aqui como ser humano. Jesus amava as pessoas, ele queria estar com as pessoas, ele queria ter comunhão com as pessoas. E uma das melhores formas de demonstrar comunhão com alguém é comendo com ela. É sentando à mesa com ela, é olhando nos seus olhos. Quando nós sentamos à mesa, nós ficamos no mesmo nível de todas as outras pessoas. Nós podemos olhar nos seus olhos. Às vezes tem um alto, outro mais baixo, e às vezes a gente tem que olhar assim ou assim, mas diante da mesa, todos podem se ver na mesma altura. E Jesus, ele amava estar com as pessoas. O primeiro milagre que Jesus realiza é o quê? Transformar a água em vinho. Comida, bebida. A palavra do nosso Deus diz também que Jesus, ele esteve na casa de um fariseu. Um homem muito importante. Lá em Lucas 14, eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Lucas 14. Jesus, ele esteve na casa de um fariseu. E diz assim, a palavra do nosso Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou ir embora. Aleluia! Nessa casa, nessa mesa, aquela mesa não era apenas uma mesa para que as pessoas pudessem comer e Jesus estava comendo, mas aquela mesa trouxe cura para um homem enfermo. Aleluia! Essa é a mesa da cura. E se nós formos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos ver muitas parábolas onde Jesus usava alguma comida, algo que pudesse fazer a comida para representar. Ele usa o fermento, ele usa a semente, ele usa o vinho, ele usa os odres, ele usa o joio e o trigo. Jesus, ele era familiarizado com isso. Ele usava as coisas simples para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava dizendo. E aí eu quero chegar para você na última mesa. Quando se aproximava a Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, que desde lá do Egito, o Senhor disse que aquilo ali seria um memorial perpétuo ao povo de Deus. Eles passavam 7 dias em festa, a Páscoa estava se aproximando. Jesus chama os seus discípulos e diz assim para ele, que os discípulos perguntam: Senhor, onde nós iremos fazer a refeição da Páscoa? Isso lá está em Mateus 26, do 17 ao 30. Onde nós iremos fazer a refeição da Páscoa? E Jesus, ele dá as orientações para os seus discípulos: vá em tal casa, faça assim e diga que ali nós iremos comer, iremos preparar a refeição da Páscoa. E se nós formos ler Mateus 26, do 17 ao 30, nós vamos encontrar tantas coisas nesse texto. E se nós formos lá para João 13 também, que vai mostrar um outro momento dos discípulos reunidos com Jesus à mesa. Porque antes de Jesus ser levado à cruz, um dos últimos momentos que a Bíblia relata, Jesus esteve sentado à mesa com os seus discípulos. E nessa mesa, que é representada aqui em Mateus 26 e em João 13, essa mesa nos traz muitas coisas. Mas algumas coisas eu guardei no meu coração. Em João 13, Pedro diz assim: Senhor, não, você não pode lavar os meus pés. E Jesus olha para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
E a partir daquele momento, Pedro deixa que Jesus lave os seus pés. Essa mesa é uma mesa de inclusão, de participação, de pertencimento. Através dessa mesa, Jesus está dizendo assim: você, Pedro, pertence a mim. É isso que Jesus está dizendo para você, filho e filha amada. Você pertence a mim. Ele está dizendo para você nessa noite: você pertence a mim, você é meu, você não é deste mundo, não é deste mundo. Essa mesa também fala de limpeza. O capítulo 10 diz assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Sabe por que Jesus diz isso? Porque ele sabia que entre aqueles 12 discípulos havia alguém que não era limpo. Havia alguém que estava sujo, porque era Judas aquele que o iria atrair. Mas Jesus disse que todos eles estavam limpos. Jesus os tinha purificado. A mesa do Senhor é uma mesa que traz pureza para as nossas vidas. Aleluia. Traz pureza. Essa mesa também nos ensina a servir. João 13, do 13 ao 14, é uma mesa de servir. Jesus diz assim para eles, que assim como eu estou fazendo com vocês, lavando os seus pés, quando a gente vai lavar os pés das pessoas, a gente precisa o quê? Se abaixar. A gente precisa se abaixar para poder tocar os pés das pessoas. A gente não pode lavar o pé de ninguém em pé, pode? E às vezes a estrutura de orgulho da gente está tão grande que a gente não consegue ir até as pessoas. Jesus nos ensina, eu tenho esse texto como a receita da felicidade. Se vocês quiserem ser felizes, Jesus diz, vá e façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros, sirvam aos seus irmãos. Essa mesa, a mesa do Senhor, é a mesa do servir. E essa mesa, ela está aqui hoje posta diante de nós. Aleluia. Nessa mesa há comunhão. Aleluia. Nessa mesa há provisão. Nessa mesa há perdão. Nessa mesa há libertação. Nessa mesa há oportunidade de uma nova vida. Você pode estar pensando, mas eu já fiz, eu já fui, eu já cometi, e daí? O Senhor hoje está dando a você uma nova oportunidade de participar da sua mesa. Essa mesa também tem cuidado. Essa mesa tem amor, porque a palavra do nosso Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal, tão grande, que deu o seu único filho Jesus para morrer por mim e por você, aleluia. Então nessa mesa há amor, nessa mesa há vitória, aleluia, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. Dê um glória a Deus por isso, glória a Deus, porque o nosso Deus, ele não morreu. Sabe, os deuses por aí, Buda morreu, mas não ressuscitou. Diga um outro aí, que eu não lembro agora. Allan Kardec, que é adorado, morreu, mas não ressuscitou. Todos os santos, tidos santos, morreram, mas não ressuscitaram. Mas na mesa de Jesus a vitória, porque ele morreu e ressuscitou. E a palavra diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então essa mesa tem vitória, essa mesa tem restituição, essa mesa tem participação, tem inclusão, tem pertencimento, porque ele diz que nós devemos comemorar, que nós devemos relembrar essa mesa até o dia que o nosso Jesus voltar. Essa mesa limpa, essa mesa purifica, essa mesa nos serve e essa mesa nos cura. Aleluia. Essa mesa nos cura. E eu quero ler para você aqui em Apocalipse 3, o último texto. Apocalipse 3, a partir do versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no trono, aleluia. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Então eu quero convidar você que está aqui conosco nessa noite. Você que está aqui conosco nessa noite, mas que ainda não faz parte, que ainda não se sentou na mesa do Senhor, que ainda não pertence a essa mesa, sabe? Aqui tem um suco de uva que representa o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Aqui tem pão que representa o corpo de Jesus que foi maltratado naquela cruz. E a palavra do nosso Deus diz que nós devemos repetir isso até o dia que nós cearemos junto com Ele na grande boda do Cordeiro. Aleluia, Maranata, o Senhor Jesus está voltando. E se você quiser participar dessa ceia, pode colocar a música, Berg. Se você quiser participar dessa ceia, participar desse banquete, ter comunhão com o Pai, você precisa hoje dizer sim para Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, adorar.